Olá, boa tarde, meus amados irmãos em Cristo Jesus. O amor de Deus é algo inexplicável. Ninguém pode explicar o amor que o Senhor tem por nós. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas seja salvo. Então, todos nós que somos pais, todos nós que temos os nossos filhos, nós sabemos como é amar um filho, nós sabemos, diante de qualquer inquietação dos nossos filhos, nós começamos a nos preocupar, e é um amor que não pode se comparar com o amor de Deus, que deu. Não existe amor maior, não existe amor tão grande como esse amor de um pai que deu o seu filho para que no seu filho nós fôssemos salvos, os nossos pecados fossem remidos, sarados, que na cruz daquele Calvário todas as nossas enfermidades, todas as nossas feridas foram saradas, foram levadas em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, não tenha dúvida. Não importa o que você esteja passando, não importa a situação em que você se encontre, porque Deus, Ele nos ama. E o Senhor, para Ele, não importa em que situação você está, Ele não faz julgamento. Veja a parábola do filho pródigo, em que aquele jovem pegou toda a sua herança e partiu para um mundo distante, um mundo longínquo, um mundo que ele não conhecia. E ele ali naquele mundo, ele gastou toda a sua riqueza, toda a sua herança. E ele chegou a uma situação que a Bíblia diz que estava comendo junto aos porcos, mas no fundo, no seu coração, ele sabia que ele tinha um pai rico, que ele tinha um pai poderoso, que ele tinha um pai que poderia lhe dar uma vida melhor. E então naquele momento, ele decidiu, ele tomou uma decisão de deixar aquela vida, de abandonar tudo aquilo, de romper a vergonha, de romper o que estava impedindo ele de voltar. E ele decidiu, ele disse, vou ter com o meu pai, vou dizer para ele, pai, pequei contra ti, já não sou nem digno de ser chamado seu filho, mas me trata como um dos teus servos, teus empregados. Mas veja, meus irmãos, que a mente de Deus, o pensar e o agir de Deus não é como o nosso pensar e não é como o nosso agir. Veja que aquele jovem, ele estava achando uma desculpa para chegar ao pai e dizer até que, olha, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. E Deus, como Deus estava pensando? Deus, irmãos, representado naquele pai, aonde a Bíblia diz que o pai viu ao longe o filho voltando. Por que, irmãos, essa riqueza de palavras na Bíblia? Por que a Bíblia diz que o pai viu o filho voltando ao longe? Porque, meus irmãos, quando um filho se afasta do pai, o pai está sempre de olho no caminho, esperando aquele filho voltar. É porque o pai estava de olho no caminho que ele viu o filho retornando. E qual foi a decisão do pai? Qual foi a atitude do pai? Aquele pai ali representado, aquele pai ali representa o próprio Deus vivo. E talvez, às vezes você, como aquele jovem, como eu um dia, talvez nós nos distanciamos da presença do nosso Pai amado, nosso Pai celestial. Talvez nós saímos aí por esse mundo a vagar. E talvez nós nos encontremos numa situação precisando de regressar. Se você nesse momento está precisando
regressar ao Pai, mas você está preocupado com o que você vai dizer ao Pai para chegar diante dele. O que vou dizer? O que eu fiz? Eu pequei? Eu só quero te dizer uma coisa, que a palavra de Deus diz que aquele pai, quando viu o filho, ele não estava preparado ali com armas para acusar o filho. Você está voltando, você gastou todo o dinheiro, agora você está voltando. Não! Aquele pai, ele amavelmente, quando viu seu filho, ele se encheu de alegria. E ele disse para os seus empregados: olha, prepara, o meu filho está voltando, prepara vestes novas, uma sandália nova para colocar nos seus pés, um anel para selar uma nova aliança com o meu filho. Preparem o melhor bezerro, o melhor novilho, para fazermos uma festa, porque o meu filho está voltando. Se você está diante do Pai, distante do Pai, saiba que Deus está esperando você voltar, você tomar uma decisão para preparar uma festa. Ele não está preparando açoite, Ele não está preparando um castigo para você voltar. Ele está preparando uma festa, Ele quer dar uma festa pela sua decisão de voltar. Volte para o Pai, tome essa decisão. Ele está te esperando, Ele está de olho na estrada para ver você chegando. Ele está doido para chamar os teus empregados e mandar serrar o novilho melhor que Ele tem pela tua volta, para te receber com grande alegria, para te dar uma sandália nova, para você andar por novos caminhos, para te dar uma veste nova, para que você esteja limpo, para que você use uma nova aliança, que o seu dedo seja selado com uma aliança, um anel representando uma nova aliança com o Pai. Volte, porque Ele está te esperando, Ele está olhando no caminho. Então diga: vou ter com o meu Pai. Amém? Deus te abençoe, que você se encha desta palavra e que o Espírito Santo de Deus mova o seu coração e que você decida regressar ao Pai. Amém? Um forte abraço a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus.